Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 4, 20. 1 Coríntios 4, 20. Temos bastante referências para meditar. Sempre é importante que você tenha a sua Bíblia, traga a sua Bíblia, tá? E se precisar de auxílio, peça o obreiro para te auxiliar aí no manuseio da tua Bíblia. Deixa marcado, deixa grifado, porque é sempre importante para que posteriormente, pode dar um sinal ao obreiro se você precisar, viu? Pode dar um sinal. É sempre importante você... Nós temos falado nos últimos dias que a vida de qualquer pessoa pode mudar, ser transformada, qualquer uma. Qualquer uma. Só que é importante que você entenda, nós temos algum tempo que as pessoas escutam a frase que nasceu no meio cristão. E hoje os estudiosos utilizam isso com o seu linguajar. Mas há muitos anos, cada um de vocês já ouviram isso, a famosa frase, né, que as pessoas, elas vêm pelo amor ou pela dor. Ou pelo amor ou pela dor. Então a dor faz as pessoas mudarem. Então hoje os especialistas dizem que duas coisas levam uma pessoa à mudança, à transformação da sua vida. Um forte impacto emocional, dor. Um forte impacto emocional, dor. Algo que impacta, algo que choca, algo que machuca. Então, as pessoas que, não quero usar a palavra mais inteligentes, porque não sei se seria uma questão de inteligência, mas vamos colocar que sim, né? Não é inteligente a pessoa continuar repetindo os mesmos erros, colhendo os mesmos resultados e seguindo a mesma direção. Mas as pessoas que têm mais flexibilidade analisam, meditam, fazem uma reflexão profunda e através daquele forte impacto emocional ou dor, então ela toma uma decisão de mudar seus hábitos, mudar suas atitudes, mudar sua maneira de pensar, mudar a sua maneira, as suas crenças, né? Mudar a sua maneira de pensar, falar, agir e, consequentemente, mudar os resultados. Amém? E a segunda, que deveria ser a que todo mundo deveria seguir, que seria mais inteligente, é pela repetição. Então, nós levamos anos para adquirir um péssimo hábito. E também vamos levar um tempo para nos libertar dos péssimos hábitos. Podemos levar anos aprendendo, falar errado, crendo errado, pensando errado, falando errado, agindo errado e, consequentemente, colhendo sempre os resultados indesejáveis ou aqueles que não são desejados por nós. Repetição. Repetição. A vida de qualquer pessoa pode ser transformada, não importa o tempo, não importa a época, não importa a idade,
não importa, pode ser mudada a qualquer tempo, desde que ela tome uma decisão, insista, persista, persevere nisso. Repita, 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 até que se torne um bom hábito. Por isso que a Bíblia diz e nos ensina, você não deve meditar de vez em quando, você medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Não aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, medita de dia e de noite, medita de dia e de noite, só assim prosperarás. Amém? Amém, pessoal? Então, não pense você que... Não pense você, olha aqui, ó. Pois o reino de Deus, diga comigo, não consiste de palavras, mas de poder. Não é blá blá blá. A palavra é poderosa, o reino é poderoso. O reino de Deus, viver no reino onde Deus tem o seu governo, começa pela palavra do Senhor. A palavra, ela é viva, diga comigo, e eficaz. Diga comigo, a palavra é viva e eficaz. Sempre para aquilo que ela foi enviada, ela vai prosperar. Sempre. Sempre. A palavra é que tem o poder de mudar pensamentos e sentimentos, porque é ela que penetra na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas. É o Senhor, é a palavra que examina pensamentos e sentimentos, intenções do coração. Então, começa por aí. Quando eu realmente estou determinado a uma mudança. Essa semana alguém me mandou uma mensagem e disse assim para mim, a mensagem estava escrita assim, ore por mim que eu estou me separando, perdi tudo, e tomei uma decisão, estou me separando, eu perdi tudo, só não perdi a casa, porque a casa estava financiada, e etc, etc, etc. Aí eu respondi para a pessoa assim, primeiro, essa não é a escolha certa. Tudo tem jeito, tem saída, tem solução em Jesus. Porque eu entendo isso, eu quero ensinar isso para vocês. Eu nunca vou entender a razão, quando a gente vive por fé, ou senão nós não vivemos e não entendemos a mesma fé. Nós não entendemos a mesma fé. Eu nunca vou entender uma luta afastar a pessoa da presença de Deus, porque a luta deveria aproximá-lo. Eu nunca vou entender uma pessoa que para por causa de um problema, porque se ele parar, se ele quer chegar em algum lugar, ele vai ter que recomeçar, senão ele nunca vai chegar nesse lugar, nunca vai chegar lá. Então, eu disse para a pessoa assim, primeiro, esse não é a saída, não é a solução. Você não deve agir por emoção, pensando somente em você, mas sim em toda a família. Se existem filhos, os filhos serão atingidos. Então deixe a emoção e coloque razão. E vai buscar da maneira correta. E eu disse, não tenho visto vocês na igreja, e se tem algo que pode transformar a sua vida, a vida do seu marido, a vida dos seus filhos, mudar os péssimos hábitos, as coisas que estão erradas, é a palavra. Então, quando a gente está à beira da morte, nós estamos naquela situação, agora, ou se levanta ou morre. Ou se levanta ou morre. O que eu devo fazer? Por exemplo, se eu estou numa situação grave, eu devo me internar na igreja como se a igreja fosse uma UTI espiritual. Porque eu estou numa situação grave e a única coisa que vai me levantar
Se um cidadão sofre um acidente, é atropelado, esfaqueado, baleado ou qualquer outra, uma overdose de qualquer porcaria por aí, ele está correndo risco de vida, ele vai ser encaminhado a um dos hospitais dessa cidade, vai ser encaminhado a um setor chamado UTI. Se ele não for para a UTI, não entrar num tratamento intensivo, é uma unidade de tratamento intensivo, se ele não entrar num tratamento intensivo, ele vai morrer. É verdade ou não é? Sim ou não? Há momentos na vida que a pessoa espiritualmente, ou ela entra numa UTI espiritual, ou ela morre. Vai tudo por água abaixo. Vai embora, porque o diabo nunca entra para destruir uma vida, uma área só da vida da pessoa. Nunca, nunca. Sempre problema chama problema, problema chama problema, problema chama problema, problema chama problema, até devastar a vida da pessoa. Então, se a pessoa não se levanta com muita força, com muita intensidade, se ela não entende que o reino de Deus não consiste de palavras, mas de, diga comigo, poder. Poder para o quê? Para mudar tudo, transformar tudo, reverter qualquer situação, me libertar, mudar, desde que eu quero e esteja determinado a isso. Poder. Passa, por favor. Desde os dias de João Batista até agora, diga comigo, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Está pensando que para entrar no reino eu não tenho que colocar força? Eu tenho que colocar muita força. E sou eu, não é ninguém por mim, sou eu. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer... Quem estava aqui segunda-feira, por favor? Quem estava na primeira reunião de segunda-feira? Levanta a mão. Quem estava na segunda reunião de segunda-feira? Quem estava na primeira reunião de segunda-feira? Foi maravilhosa, não foi? Sim ou não? Quem estava na segunda reunião de segunda-feira? Foi extraordinária, não foi? Foi ou não foi? Então o que acontece? Aonde eu quero chegar? Segunda-feira nós falamos assim, primeiro dia do mês, nós vamos ungir, nós vamos fazer o clamor. Na segunda reunião da noite, nós vamos buscar o revestimento de poder. Revestimento do quê? De poder. Poder de quem? Do Espírito Santo. Recebereis o poder quando o Espírito descer sobre vocês. Olha, vou dizer para vocês, quem esteve aqui sabe disso, para mim valeu, assim, foi extraordinário. Quantas pessoas foram revestidas, batizadas, literalmente batizadas no Espírito Santo, quantas pessoas foram renovadas, quantas pessoas tiveram experiências que nunca tiveram nas suas vidas. Foi extraordinário, extraordinário. Isso, nós vamos sendo preparados, Deus vai nos dando experiências. Quem estava aqui na segunda reunião, por favor? Quem estava, levanta a mão. Quem pode dizer que recebeu algo especial naquela noite? Levanta a mão, por favor. Quem não era batizado no Espírito Santo e você, naquela noite você foi batizado, levanta a mão, por favor. Olha aí. Sensacional. Recebereis o poder. Isso tudo está à disposição. Não é que uns são mais merecedores do que os outros. Não, está à disposição para todos. Só que nós temos que colocar força. Vai vir uma série de situações para nos impedir, para nos atrapalhar. Virá uma série de situações para nos tirar do lugar certo, da hora certa, do momento certo, para ouvir a coisa certa, para estar fazendo a coisa certa, colhendo o resultado certo. Nós aqui sabemos, nós precisamos continuamente estar passando pelo processo do reabastecimento. Nós precisamos de renovo. Então, volta aqui, por favor. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, diga comigo, é tomado? Então, entenda isso, querido. Vai ter que colocar força. Vai ter que colocar força.
Para aprender tem que pôr força. Para desenvolver comunhão com Deus tem que botar força. Vai exigir de você comprometimento, esforço, muito esforço, porque senão não entra. Diga comigo, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Isso significa que se eu quero realmente, se eu quero uma fé, e uma fé, a fé do sobrenatural, eu vou ter que investir nisso, eu preciso ouvir a palavra, e não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Tem gente que escuta, mas não ouve. Escuta, mas não ouve, porque não é de propósito. É parar, é ouvir. Ouvir, a fé vem do ouvir, 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 do ouvir a palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, mais ouço de propósito, ouço, não escuto, eu ouço. Então maior será a minha fé. Eu vou saber como agir, eu vou saber como fazer, eu vou ter força para fazer. Hoje, nós temos as 24 horas, né? Abrimos as 24 horas, meia-noite, e nós vamos orar nessas 24 horas pela família, pela sua família, pelos seus filhos. Hoje eu mandei uma mensagem para minha mãe, às vezes eu encaminho para minha mãe as orações, porque minha mãe, gente mais antiga, não tem muito esse hábito de ir lá, acessar o YouTube e tal, não tem, então você precisa mandar meio mastigadinho, né? Você clica o link aí, já vai para a senhora e tal. Mas eu mandei para ela e eu fiz uma brincadeira com ela, né? Eu falei assim, porque a gravação dessa semana, de ontem e de hoje, eu estou falando sobre casamento, né? Quem ouviu? De ontem e de hoje, estou falando sobre casamento. E eu mandei para ela e brinquei com ela, assim, que eu gosto de encher o saco dela, né? Falei, estou mandando essa oração para a senhora, manda para a sua família aí, para consertar esses casamentos bagunçados que está por aí e tal. E posteriormente, ela me mandou uma mensagem tão linda, emocionada, chorando, que eu antes de terminar a reunião, eu coloco para você essa mensagem que ela me mandou, agora há pouco, eu estava gravando à tarde, aí eu lembrei que eu não tinha mandado para ela a mensagem, e aí mandei essa mensagem para ela, e mandei num tom de brincadeira, falei, manda para tua família, manda aí para esses, né, para os seus parentes todos aí, consertar a vida desse povo que está tudo bagunçada, né? E ela parou para ouvir aquelas mensagens, e daqui a pouco ela me mandou uma mensagem emocionada, chorando, e aí eu vou deixar você escutar depois o que ela está falando nessa mensagem para mim, que faz parte da história dela e faz parte de um bom plantio que ela vem fazendo ao longo dos anos, e faço esse convite, né? Hoje, à meia-noite, nós vamos abrir as 24 horas e vamos orar pela sua família, vamos orar pelos seus filhos, vamos orar pelo seu casamento, nós vamos levantar um grande clamor pela Sagrada Família. Amém? Pode passar. 1 Pedro 3,7, que diz assim, do mesmo modo vocês... Não, tem isso aí não. Volta lá. Menina obediente. Ela pegou a oração. Segue isso, está aí, pronto. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Diga comigo em voz alta, bem forte. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém. Não importa quantas forem as promessas, em Cristo nós temos o sim e o amém. Sim e o amém. Sim, assim seja feito. Sim, assim será. Sim, assim seja feito. Tantas quantas forem, nós já temos o sim em Cristo. Por isso que sempre nós falamos assim, tudo tem jeito, tem saída, tem solução em Cristo.
Tudo tem solução em Cristo. Mas nós precisamos agir por fé, seguir a palavra, a direção da palavra. Só concluindo o raciocínio, eu disse assim para a pessoa que me mandou a mensagem ainda. Eu disse: querida, há momentos na vida que a gente tem que internar na igreja como se fosse uma UTI. Ou interna ou morre. E se precisa haver uma mudança, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Precisa de libertação, então tem que estar em reunião de libertação. Precisa do Espírito Santo, tem que estar na reunião do Espírito Santo. Precisa de direção para a vida, tem que estar na reunião da vida profissional. Tem que buscar, é momento de buscar, senão não muda. Continua agindo com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade, com a mesma visão, com o mesmo espírito. Como é que vai mudar? Eu tenho falado sobre isso. Eu estava vendo um especialista falando que muito mais importante do que hereditariedade é meio ambiente, é onde você está. Se você acha que você tem alguma deficiência ou algo que te impede, que você carrega de herança da sua família, não tem não, é mais o ambiente que você está, é o meio que você está. E isso é comprovado porque eles falam que uma criança, porque uma criança, ele pode, se ele for criado em um ambiente que fala 2 idiomas, ele fala facilmente 2 idiomas. Se ele for criado num ambiente que fala 3 idiomas, ele fala os 3 sem dificuldade alguma. Ambiente, meio ambiente. Porque tem pessoas que falam a língua do meio ambiente que está, tem a fé do meio ambiente que está. Fala de forma negativa, fala de problema, reclama, murmura, fala negativo, só fala de forma pessimista, porque é o meio que está. Pode prestar atenção que a pessoa chega na igreja, a primeira mudança que começa a acontecer é na forma de falar. Tem que mudar a maneira de crer, maneira de pensar, consequentemente a maneira de falar. Tanto é que o Senhor disse: olha, não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele, medita e não aparta da boca, medita e não aparta da boca, né? Medita e não aparta, porque você vai pensar e você vai falar como a palavra ensina, e você vai colher os resultados que a palavra diz que você vai colher. Então, quem quer uma mudança de verdade precisa, primeiro ponto, você só vive no meio de gente que fala de problema, pessoas que dizem que tem fé e é incrédulo, pessoas pessimistas, negativas, pessoas que você olha e não tem fruto. Sai do meio, senão você nunca vai ter fruto. Sai do meio, senão você nunca vai ter fruto. E aí, Deus traz a pessoa para que a pessoa aprenda, receba a visão, como nós estamos falando novamente a semana, transformem-se pela renovação da vossa mente. Transformem-se, isso não é uma coisa fácil, requer investimento, requer muito investimento. Eu quero pensar diferente, eu quero crer diferente, eu quero falar a língua de Deus, eu quero colher as promessas, está aí, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém, que é assim seja. Amém significa assim seja. Sim, assim seja. Sim, assim seja. Amém? Mas requer investimento, requer dedicação. Lucas 10:19. Diga comigo: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões. Diga comigo: e sobre... Lê ali, Essa semana eu atendi uma pessoa, ela disse assim para mim, quando eu falei algo nesse sentido para ela, ela tomou até um susto. Ela disse assim: ai, não, mas eu não sou capaz. Ai, eu não acho que eu seja capaz ou que eu seja merecedor. Eu falei: ninguém é. Ninguém é merecedor. É tudo pelo favor imerecido de Deus. É tudo, diga comigo, pela graça. Diga comigo: graça. Favor
e merecido de Deus. Ninguém é merecedor de nada. Eu não estou aqui porque eu sou merecedor. Ninguém, é tudo pela graça. É o favor imerecido de Deus. Nós cremos e tomamos posse. Temos a coragem, a ousadia para viver, colocar em prática aquilo que está escrito. Não que nós sejamos merecedores de alguma coisa. Agora, peraí, eu lhes dei autoridade, eu lhe dei poder sobre o inimigo e nada lhes fará dano. Eu creio, eu vou colocar isso em prática. Se Deus disse que me deu autoridade, essa autoridade não vem de mim mesmo, vem dele. Eu vou crer, eu vou usar a minha fé, eu vou colocar isso em prática. Sabia que você tem autoridade? Desde que use. Por que a maior parte das pessoas não coloca em prática, não exerce essa autoridade? Porque não acredita. Esse é o problema, mas está à tua disposição. Está à tua disposição. Se você colocar em prática, você vai ver que foi dado a você autoridade. Você tem o poder, você tem autoridade, foi dado a você poder. O diabo tem poder, mas não tem autoridade. Você tem autoridade e poder. Foi dado a nós autoridade e poder. Entendeu? O diabo tem poder, mas o poder dele é limitado. Inclusive o diabo tem poder sobre a vida de uma pessoa quando ela permite. Do contrário, não. Se ela não permitir, ele não tem poder sobre a vida dela. A nós foi dado autoridade, diga comigo, autoridade e poder. Agora nós precisamos fazer uso dessa autoridade. Por isso a nossa comunhão com Deus, esse processo, essa perseverança, essa aproximação, essa intimidade que nós vamos desenvolvendo com Deus, vai trazendo toda essa segurança, essa maturidade espiritual. E eu tenho coragem, eu creio, eu coloco em prática, eu uso essa autoridade, eu uso o nome de Jesus, eu digo ao problema, eu digo ao diabo, eu digo às obras do diabo, em nome do Senhor Jesus, eu tenho poder, eu tenho autoridade sobre você. Sai da minha vida, sai do que é meu, não toque no que é meu, não toque na minha casa, na minha família, nos meus negócios, no meu financeiro, eu te ordeno, sai, foi me dado poder e autoridade. Amém? Foi dado a nós. E sobre todo o poder do inimigo, diga comigo, e nada lhes fará. Pode tentar, mas não lhes fará dano algum. E algo que aconteça é revertido. É revertido e transformado em bênção. Amém? Passa. Pois não vem do leste, nem do oeste, nem do sul, promoção e elevação. Diga comigo, mas Deus é o juiz. Diga, Ele coloca um e levanta outro. De onde vem a promoção? Deus. De Deus. Por isso que é tão difícil às vezes entender isso. Eu fico pensando, é simples. Posso falar uma coisa para você? Eu atendo todo tipo de pessoa que você possa imaginar. Todo tipo de profissionais. Todo. Empresários, advogados, delegados, médicos. E eu fico pensando, para pensar. Todo aconselhamento que eu dou a eles, que supostamente eles são mais preparados para a vida do que eu, ou tenham mais capacidade do que eu. Supostamente. Só que o que eu aconselho a eles muda a vida deles.
muda, cura, liberta, transforma, prospera. Isso não é meu. E o que eu quero mostrar a você, que a partir do momento que você estreita o seu relacionamento é de intimidade com Deus, de profundidade, não superficial, você chega a esse ponto que dificilmente você vai precisar de um atendimento. Dificilmente você vai precisar de uma orientação. E se precisar será de uma coisa assim, só para confirmar alguma coisa aqui ou ali. Porque você tem a revelação, você tem discernimento para as escolhas certas, para a direção certa. Então, o que eu quero mostrar a você, o quanto a palavra é poderosa. O quanto a palavra é poderosa. Outro dia eu fiz, se eu perguntasse a você, outro dia eu fiz uma oração por um médico, que na minha oração ele me deu a liberdade para que eu fizesse a oração realmente para repreender algo que estava ali. Ele sentiu muito mal. Muito mal. Se você conversar com aquele delegado que ele senta aqui, ó. Senta aqui, ó, delegado de polícia. Se você perguntar para ele não tem problema que ele já testemunhou sobre isso. O estado que ele estava, que ele se encontrava, a depressão profunda, com os psiquiatras, psicólogos, que ele estava em tratamento, e depois que ele chegou à igreja, algumas imposições de mãos que eu fiz sobre ele, algumas orações de imposição de mãos, que ele passava muito, muito, muito mal. E repreendemos, em pouco tempo, ele recebeu alta de todo o tratamento que ele estava e foi completamente curado. Porque onde eu quero chegar com isso? O mundo espiritual, ele não quer saber se você é médico, ele não quer saber se você é advogado, ele não quer saber se você é empresário, ele não quer saber se você é delegado, se você carrega uma arma ou não. Isso para ele não interessa, ele não respeita nada disso. Ele só respeita aquilo que nós lemos ali, ó. A autoridade que está em você. O poder que está em você. Se o poder de Deus está na tua vida. Do contrário, nada disso tem. Ele não quer saber se você tem uma coleção de diplomas na sua parede. Ele quer saber o que está dentro de você. Qual é a fé, qual é o espírito que está dentro de você. É isso que importa. Por isso muitas pessoas, mesmo tendo tudo para estar explodindo na vida, está com a vida travada, amarrada, todo embaraçado. Está entendendo o que eu quero dizer? Por isso que precisa tratar com seriedade isso. E ser capaz de colocar em prática. Ser capaz. Quando eu perguntei aqui, na segunda-feira, quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, e o alvoroço foi muito grande dentro da igreja, que eu olhei aqui, que foi levantado as mãos, não vi lá naquele canto, mas eu enxerguei aproximadamente de 50 a 60, 70 pessoas. 50, 60, 70 pessoas. Mas de onde a gente tira isso? Só quem estava aqui sabe o que sentiu. Só quem estava aqui sabe o que aconteceu com ela. A experiência que ela teve. Só quem estava aí sabe. E de onde nós tiramos isso? Como é que nós...
Sabemos que nós vamos orar por algo que está escrito na Bíblia e vai acontecer agora, aqui, o que aconteceu há 2000 anos ou mais, ou pouco menos de 2000 anos, vai se repetir. E se repete. E se repete. Porque é o que eu sempre falo, né? Tem gente que diz, tem gente que questiona o batismo no Espírito Santo. Nem que eu fosse desviado, eu poderia questionar o meu. E eu entendo, tem pastores que falam. Eu digo então, querido, ninguém pode falar daquilo que não tem. Né? Você só pode falar daquilo que você tem. Então, nem se eu me desviasse, eu tinha como falar do meu. Porque o meu foi de uma forma, porque Deus sabia como eu era e Deus trabalhou comigo de uma maneira que foi realmente uma experiência que nem que eu me desviar, eu tenho como questionar. Entende? Mas aonde eu quero chegar? Como é que nós sabemos que aquilo que está na Bíblia, registrado de aproximadamente 2000 anos, pouco menos de 2000 anos, porque nós estamos falando do Pentecoste, aconteceria aqui agora? Tanto é que quando eu postei eu falei, Pentecoste em pleno 2019. Né? Em pleno 2019. Porque a Bíblia é 100% atual. Ela é 100%, o Espírito está aí. O poder de Deus está aí. Está à nossa disposição. Está à nossa disposição. Só que é uma coisa fácil. Sentar aí e aprender é fácil? Sim ou não? Não, não é fácil. Requer investimento, requer dedicação. Tem mensagens que você vai ouvir e você não vai entender muito bem, mas você vai perseverar. Eu quero entender, eu quero entrar na profundidade, eu quero realmente absorver, eu vou investir nisso. Quando você chega as primeiras vezes na igreja, você escuta as primeiras mensagens, é estranho para você, tudo muito estranho. Mas espera aí, eu persevero nisso, eu quero aprender, eu quero absorver, eu quero entender, eu quero que isso se torne familiar. Eu quero que isso se torne claro para mim. Requer investimento. Nada vai acontecer de qualquer maneira. É o que eu disse. Para você, quanto tempo você levou para aprender um péssimo hábito, um péssimo costume? Quanto tempo? Talvez uma vida toda. E para desaprender, e agora? É o caminho inverso. É o caminho inverso. Tudo que você aprendeu, você tem que perseverar. Tudo. É o caminho inverso. O exemplo que eu tenho dado. Você aprende a fumar, você aprende a beber, você aprende a fazer uma série de coisas. E a primeira vez que você fez uso dessas porcarias, você não apaixonou não. Você não viciou no primeiro. Não viciou no primeiro. Eu falo, não vou falar de você não, vou falar de mim. Eu fumei. Fumei cigarro. Por que o senhor aprendeu, bispo? Palhaçada. Coisa de menino. Era bonito. Você achava charmoso. Né? Propaganda do Marlboro era linda. Do Hollywood era sensacional. Que pensa numas propagandas que era fabulosa. Era ou não era? Ou veio para o mundo de Marlboro, parecia um cara bonito demais, montado num cavalão, correndo numa pastagem. Né? Depois só parava, acendia aquele cigarrão assim, com aquele charme todo, você fala, pô, isso é charmoso, hein? Não é? Isso é charmoso, cara. E aí Hollywood, aquela coisa toda. E aí, meu pai era fumante, né? E não aprendi com não vou dizer que eu aprendi com meu pai, porque acho que depois eu aprendi na teimosia, foi na pirraça mesmo, né? E aí você aprende. A primeira vez não é bom, não é gostoso, não tem nada de agradável, mas você persevera, né? É bonito, é charmoso, não é? Tem estilo, você fica mais macho. Não, a gente fica mais macho fumando. Quem foi fumante aqui? Meu pai fumava. Então, mas seu pai era paieiro. Não era? Não era de paia, não? Então, a mulher eu não sei porque aprende, porque era bonito, charmoso também, né? É aquilo que a gente fala, né? A gente, é igual a minha foto lá que eu coloquei essa semana,
Você só tem noção da sua feiura, da sua burrice, das besteiras que você faz depois que você evolui, né? Então, depois que você evolui, você fala, oh meu Deus, né? Então, e aí? Como é que faz para poder se libertar? Caminho inverso. Caminho inverso. Vai ter que resistir, vai ter que persistir, vai ter que perseverar. Eu não nasci, não aprendi, né? Não nasci praticando isso. Eu aprendi. Eu perseverei para realmente isso se tornar um hábito nocivo na minha vida. Eu perseverei, agora eu tenho que perseverar. O caminho é o inverso. Eu vou ter que perseverar. Para você chega na igreja, você tem fé de cara? Não, você não tem. Você acredita em Deus. São coisas distintas, tá? Fé para acreditar em Deus é uma coisa. Agora, fé para realmente viver a palavra é outra. Todo mundo, tem uma série de pessoas que acreditam em Deus. O diabo acredita. A Bíblia diz que ele é crente. Ele crê, mas não obedece. Entendeu? Uma coisa é você crer, outra coisa é você obedecer. Uma coisa é você crer, outra coisa é você realmente praticar. É duas coisas distintas. E isso requer investimento. E requer a pessoa colocar o foco na direção certa. O que eu quero para a minha vida? O que eu viso para o meu futuro? Eu estou plantando para o quê? Que final eu quero ter? E a minha fé é que vai me levar nessa direção. A minha fé é que vai me levar a seguir nessa direção, plantar nessa direção. Passa, por favor. O medo do homem traz uma armadilha, mas quem quer que se apoie, confia e coloca a sua confiança no Senhor, é seguro e colocado no alto. Volta ali, por favor. Diga comigo, mas quem quer que se apoie, confia e coloca sua confiança no Senhor, é seguro e colocado no alto. Muitos anseiam e buscam privilégios, favorecimento do governante, mas o homem sábio espera pela justiça do Senhor. Muitos anseiam. Passa, querido, pode passar. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. 1 Coríntios 16, 9. Diga comigo, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. A porta é ampla e promissora. Completa lá a leitura. E agora? É ampla, é promissora. Há muitos adversários. A porta é ampla, é promissora, mas há muitos adversários. Nós gostaríamos que a porta só fosse ampla e promissora, sem adversário nenhum. Cuidado para você não me fotografar aí, hein? Só gostaríamos que ela fosse ampla e promissora, sem adversários, mas há muitos adversários. 12, 13, diga comigo, estejam vigilantes, que atentos, mantenham-se, diga comigo, firmes na fé, diga comigo, firmes, firmes. Essa porta ampla é uma oportunidade ampla e promissora, mas há muitos adversários. Você só vai conseguir romper isso, vencer, se você estiver atento, se manter firme na fé. Diga comigo, sejam homens de coragem e sejam fortes. Coragem, tem que enfrentar. E sejam fortes, e mais fortes por dentro do que por fora. Porque quando fala forte, está falando forte por dentro. Forte para vencer primeiro a si mesmo. Depois você vence os desafios externos. Mas primeiro a gente vence a nós mesmos. Então, espera aí.
Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Na prática, como é que é isso na prática? Espera aí, tem uma porta ampla e promissora, tem uma oportunidade linda, grande, mas vai surgir obstáculos, vai surgir é o famoso, eu tenho falado sobre isso, né? Querido, nada vem perfeito, nada vem pronto. Nada vem pronto. Absolutamente nada, nenhuma área da tua vida. Tudo que se a gente buscar os pilares da vida, os pilares importantes para uma vida abençoada, que começa pelo espiritual, a vida espiritual de uma pessoa vem pronta? Sim ou não? Não. Você vai ter que investir na tua vida espiritual, você vai ter que investir no seu relacionamento, você vai ter que investir em conhecimento, você vai ter que investir em meditação da palavra. Medita de dia e de noite, medita, pensa de propósito na palavra, pensa de propósito, medita na palavra, medita na palavra, declara a palavra, pensa nela, se aproxima de Deus, orai sem cessar, ora, fala com Deus, ora em comunhão com Deus, ora em adoração a Deus, ora pela tua vida, ora pela tua casa, ora pelo teu trabalho, ora pelos teus sonhos, ora pelos teus projetos, ora. Tua vida profissional vai vir pronta? Você acha que você vai trabalhar num lugar ou você monta o seu negócio, ele vem pronto? Sim ou não? Você vai trabalhar num lugar, você não tem desafios, você não tem metas, você não tem perseguições? Não tem pessoas que, se você se destacar, tem pessoas que vão invejá-lo, vão desejar o teu lugar, vão desejar a tua posição? Sim ou não? Vão querer te puxar o tapete? Se você abre um negócio, o negócio vem pronto? Não tem desafios? Não tem que fazer esse negócio crescer? Não tem gente para liderar? Cada um tem uma cabeça, cada um tem uma mentalidade. Às vezes você pensa de uma maneira, os funcionários não acompanham o teu pensamento. Nada vem pronto. Você quer se casar? Casamento vem pronto? Vem ou não? Não, casamento vem pronto. São duas pessoas diferentes, são duas pessoas com cabeças diferentes, personalidade diferente, temperamento diferente, com uma série de situações completamente diferentes, cultura, educação, sua questão física, fisiológica, cabeça, mente. Homem e mulher têm cabeça diferente. E aí o negócio começa, opa, não está dando certo. Não quer dizer, não vem pronto, precisa ser ajustado. Nós precisamos agora, com a nossa inteligência, com a maturidade, com os bons conselhos bíblicos, precisamos começar a viver a palavra para que realmente a gente possa conduzir a nossa vida e desfrutar do que está escrito na palavra. Você quer ter um filho? O filho vem pronto? Sim ou não? Para ter um filho dá trabalho? Só a parte para fazer que é boa. É ou não é? A partir daí, né? Gestação é um problema, não é fácil, a parte da gravidez, a despesa que dá, já começa a despesa, né? Já começa um processo, um novo processo, é despesa, a mulher que sabe tudo que ela vai passar nesse processo de gravidez, mal-estar, ânsia de vômito, tem que vigiar, não pode perder nos primeiros meses, mas tem que seguir, tem que perseverar, o negócio vai crescendo, o peso vai aumentando, né? Daqui a pouco vai ficando difícil de carregar, vai ficando difícil de andar, e aí vai, perto de nascer tem dores, tem contração, enfim, nasce. Mas e agora, está pronto? Veio ao mundo pronto? Sim ou não? Não, agora começa uma nova etapa, um novo desafio. Então precisamos agora nos preparar, porque na minha casa o meu bezerrão ali, cadê ele? Cadê você, Vitor? O bezerrão mamava 10 mamadeiras na noite. Acredita? Você acredita? 10 mamadeiras na noite. 10. De hora em hora fazia
Daí 1 hora novamente. Já estava ali do lado, a mãe já colocava. Né? Então 10. E aí vai, tem essa fase, depois tem uma nova fase, vai passando a fase. Tá ali, olha o tamanho do bezerro lá. Ó. Pelo menos levanta a mão aí para ver. Criou barba já, ó. Tá barbudo, tá hominho, né? E aí, tá pronto? Não, tá não, estou acompanhando ainda. Né? Tem que agora é uma fase delicada que a gente vem acompanhando aí, ó. Passou ali dos 10, aí se aproxima mais um pouco, começa a acompanhar, dá mais atenção, já formar a cabeça, acompanhar a mentalidade, já trabalhar a palavra ali dentro, o temor do Senhor, porque 14, 15, 16, 17, 18 é sedutor demais, o mundo é sedutor. Você já precisa ir trabalhando, acompanhando. Não, 22 anos, está pronto? Não. Não. Está entendendo ou não? É um problema? É difícil. Ô bispo, eu estou com medo agora. O senhor me colocou medo. Não precisa. É outra coisa que eu falo para as pessoas. Por isso que nós temos que viver. Quando você vive é natural. Dá muito trabalho quando você não vive. Quando você vive é natural. Isso está dentro de você. Você vive isso naturalmente. Isso faz parte da sua vida, faz parte da sua maneira de lidar. Você aprendeu com a palavra. Então, uma porta, uma oportunidade grande me foi aberta. Mas há muitos adversários, eu preciso vencer esses adversários. Às vezes são adversários externos, pode ser também internos. É verdade ou não é? Pode ser adversários internos. Pode ser coisas que está dentro de mim, que eu preciso trabalhar. Mas se a gente trabalha realmente, espera aí, não é a minha maneira de pensar, não é o meu jeito de pensar, não, eu vou seguir a orientação, o manual, né, o manual do instrutor, do Criador. Vou seguir, deixa eu me orientar, deixa eu ver o que ele me orienta, né, para que funcione bem. Amém, pessoal? E a gente está preparado. Nós estamos preparados para isso. Entendeu? Depois você fica maiorzinho, você tem que começar a conversar sobre sexo. Queridos, deixa o papai explicar uma coisa importante para vocês. Vamos conversar sobre isso. Precisa. Então, quando a gente passa pelo processo e fazendo isso orientado pela palavra pirâmide, não é problema. Não é. Quando você vem acompanhando todo esse processo, se policiando, vigiando. Eu tenho esses 2 meninos aí de 22 e 21. Aquele menino, 22 anos. Papai, posso estar no lugar? Se eu falar não, ele não me pergunta por quê. Aprendeu a respeitar. Se eu falar hoje não, querido. Aprendeu a respeitar. Mas é um processo. Não é verdade? É um processo. A gente vai trabalhando isso, formando enquanto há tempo. Não é verdade? Então, você vai trazendo a palavra, ensinando. Por isso que é bom todo esse processo. Nada vem pronto. Às vezes a pessoa fala assim, gostaria de ter a vida do Senhor. Gostaria de ter, o casamento fosse igual ao casamento do Senhor. Eu gostaria que os meus filhos fossem igual aos filhos do Senhor. Tem investimento aqui. Está disposto a investir? Tem investimento. Tem investimento. Requer investimento. E quando a gente faz um investimento, paga o preço. Tem coisas que eu não vou conseguir. Eu tenho que estar debaixo de oração, tenho que estar orando, tenho que estar buscando. Trazendo a palavra não volta vazia. Querido, pega o celular do papai lá, por favor. Ele está aí de novo? Já sumiu? Pega o celular do papai lá. Passa, por favor. Diga comigo, façam tudo com amor. Faça tudo com amor. Estou terminando. Pula essa parte. Aliás, pode deixar.
Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Diga comigo, o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, diga comigo, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Diga comigo, que ninguém pode fechar. Pode tentar. Não está dizendo que não possa tentar. Mas ninguém pode abrir. Sei que você tem pouca força. Diga comigo, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Quando fala sei que você tem pouca força, que a igreja de Filadélfia era basicamente uma igreja formada por gente mais pobre e por ex-escravos. Então, quando fala de força, está falando de poder, a estrutura, tinha igrejas que eram ricas, estruturadas. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. Você vê que, diga comigo, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. É outra coisa, né? Primeiro, mais uma vez, falando de porta aberta que ninguém pode fechar. Ou você acredita nisso ou não. Se você acredita, você resiste. Se você acredita, você se posiciona. Se você acredita, você guarda a palavra do Senhor. Você vai reter, mesmo com pouca força, você vai reter. E Deus está observando cada passo. Quando você tem uma atitude diferente na hora da provação que está sobre o mundo, você também tem um resultado diferente. Há uma diferença na tua vida. Há uma proteção diferente na tua vida. Até Malaquias fala, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que me serve e o que não serve. E aí, retenha o que você tem. Guarde o que você tem. Diga comigo, para que ninguém tome a sua coroa. Isso aí é com você. Ninguém vai tomar o que é meu. Você é quem vai reter o que é seu. Você é quem vai guardar o que é seu. Você é que não vai permitir que ninguém tome o que é seu. E retenha a sua coroa, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Retenha o que você tem para que ninguém tome o seu galardão. Porque se você for roubado, o prejuízo é só seu. Porque há uma recompensa para aqueles que resistem, perseveram. Aqueles que vão até o fim. Amém? Eu não tenho tempo para ler tudo que a gente tinha para ler, mas espero que até aqui você tenha entendido e absorvido. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Não precisa baixar não, coloca aqui. Se deu para baixar. Quer ouvir a palavra da minha mãe ou não? Quer? Sabe por quê? Sabe por que eu falo de ouvir? Porque eu falei, primeiro, hoje nós estamos numa reunião de renovação de entendimento. Segundo, que tem tudo a ver com a oração que nós vamos realizar hoje. Tudo a ver. Eu só mandei uma mensagem, acho que eu nem respondi ela ainda, se não me engano. Mas eu estava gravando e eu mandei essa mensagem para ela. Deixa eu ver se dá para ouvir por aqui.
E aí, ela na sequência, ela foi ouvir as orações. Se não der, eu peço, meu filho acho que mandou descarregar ali. Ela respondeu. Ô filho, Dá pra eu tô ouvir? até chorando aqui, meu filho. Porque uma vez Deus falou comigo em Isaías 54, que todos os meus seriam discípulos do Senhor. Então, agora eu estava assim, agradecendo, você estava orando e eu estava orando por você, filho. Para Deus continuar abençoando, abençoando, abençoando a cada dia mais. Crescer no conhecimento, na graça, na santidade, na sabedoria. E louvando a Deus pela vida dos meus filhos. Porque muitos preocupam com o futuro dos filhos. E eu não tive tempo de preocupar porque era tão grande as batalhas. Eu só pedia bênção, 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 salvação, salvação, mas nunca preocupei o que meus filhos iam fazer. E hoje eu vejo meus filhos tudo amparado, assim, tudo assim, direcionado pelo Senhor. Então, filho, eu tenho assim, gratidão, gratidão. Ju, eu sou apaixonada pelo Senhor, eu amo, 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 amo. Eu quero ter o Senhor a vida inteira em primeiro lugar. Eu nunca, todos os meus projetos, a primeira coisa que eu peço é para amar Ele acima de tudo e de todos. Enquanto você orava, filho, eu orava por você. Para Deus continuar te abençoando, meu filho. Você continua sendo bênção, sendo um canal de bênção na vida das pessoas. E eu só tenho que agradecer, meu filho, porque você conseguiu vencer, venceu, você venceu. Você é vitorioso, você é um vencedor, você é uma pessoa que Deus decidiu abençoar, decidiu honrar, ser um chefe de família, um pai abençoado, um marido abençoado. E então você estava orando, eu estava orando por você e chorando de gratidão, gratidão pelo Senhor tem feito na vida de todos os meus, assim. E o dia que eu partir, eu vou deixar vocês amparados pelo Senhor, guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, guiado pelo Senhor, na proteção do Senhor, no cuidado do Deus vivo, porque muitas vezes eu falei para o Senhor que meus filhos eram dele, para Ele cuidar para mim. E hoje eu vejo que Ele cuidou. E agora meus netos. Eu sou muito agradecida, estou chorando, filho. É de amor, é de paixão pelo Deus que eu sirvo, porque eu aprendi a amar o Senhor acima de tudo e de todos. E ter uma gratidão, 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 gratidão por todo o bem que Deus tem feito por nós. Nós estamos vivendo uma velhice de paz, de alegria, uma velhice suprida de todos os lados. O Senhor tem nos suprido, o Senhor tem cuidado de nós, de todos os lados. Ele tem cuidado, Ele tem nos suprido, Ele tem nos abençoado. Nós estamos vivendo uma velhice de paz, de bastante paz, alegria. É tudo que nós jamais poderia ter e Deus nos deu. Então, filho, Deus te abençoe, meu filho. Eu te amo muito, viu? Beijo grande, filho. Fique com Deus, viu? Beijo. Amém. Você conseguiu entender? Ela disse que ela não teve tempo de preocupar com o que a gente seria.
devido à aflição, à dor dela, os problemas, a luta pela sobrevivência. E ela só orou, né, e buscou para que Deus nos salvasse. Ela entregou todos nós ao Senhor, consagrou a vida dos filhos. E os anos se passam, e algumas palavras aqui são importantes, né? Essa palavra que ela disse: eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu amo a Jesus e aprendi a colocar Jesus acima de tudo e de todos. Jesus está acima de nós. Jesus está acima do meu pai. Jesus está acima dos filhos, dos netos. Eu aprendi a amar, eu sou apaixonada por Jesus. Em todos os meus projetos, eu coloco em primeiro lugar que eu quero amá-lo acima de todas as coisas. Então ela diz: nós estamos tendo uma velhice abençoada, uma velhice feliz, abençoado. Então é isso, né? Isso é promessa. Quando a gente confia no Senhor, quando nós confiamos nele e amamos ele de todo o nosso coração, porque é o que a Bíblia ensina, né? Ame ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame em primeiro lugar ao Senhor. Confie no Senhor, confie na palavra. A minha mãe diz que houve um momento na vida dela que ela só entende que hoje olhando para trás, ela só entende que ela suportou o que suportou e passou pelo que passou. Somente ali tinha uma ação do Espírito Santo. Porque quando ela olha para trás, ela nem mesmo entende como ela suportou tantas coisas, né? Como eu já disse a vocês, que ela tinha uma irmã que era casada com o irmão do meu pai, 2 irmãs e 2 irmãos. Esses 2 partiram, destruídos, vivendo a mesma situação. Então, mas existe uma diferença nas escolhas, na fé. A irmã dela tratou de maneira convencional, foi buscar tratamento somente nos médicos. A minha mãe se internou na casa do Senhor e foi buscar se tratar no Senhor. E os resultados são tão diferentes, né? São totalmente, tanto a irmã como o irmão do meu pai já partiram há anos, terminaram seus dias muito mal. E minha mãe e meu pai estão vivos, guardados, sustentados, preservados, com saúde, com prosperidade, né? Boa velhice, guardados pelo Senhor. É isso que a fé, ela produz. Amém, pessoal? Feche os seus olhos, com seus olhos fechados. Tome uma decisão. Deus quer te abençoar demais. Deus quer te honrar demais, te exaltar. Coloque a sua confiança inteiramente no Senhor. Você já tem tantas quantas forem as promessas. Você já tem o sim e o amém em Cristo, em Jesus. Uma porta grande e promissora te foi aberta, mas há muitos adversários. Agora, esteja alerta, seja forte, corajoso, permaneça firme na fé. Permaneça firme na fé, confie no Senhor. Confie no Senhor e o resultado não é outro senão aquele acima do que você tem pedido ou pensado. Acima. Mas tome essa decisão hoje de amar ao Senhor de todo o seu coração, de ser apaixonada por esse Deus. E seja qual for a situação, seja qual for a dor, a aflição, o problema, que nada te afaste da presença dEle, que nada te tire dos caminhos dEle, mas que cada situação te faça se aproximar ainda mais dEle, que te faça o amá-lo ainda mais, depender dEle cada vez mais, porque é isso. Às vezes os problemas vêm justamente com essa finalidade, para que a gente ame ao Senhor ainda mais, que a gente ame o Senhor de todo o seu coração,
E uma coisa que me marca muito, você escutou nessa oração, que não é a primeira vez que a minha mãe fala isso para mim. Ela fala para mim: você venceu, meu filho. Deus te escolheu para te abençoar e fazer de você uma pessoa abençoada. E é isso, quando Deus realmente decide abençoar a vida de uma pessoa, não tem quem possa impedir. Se as mãos dele estão estendidas sobre a vida de uma pessoa, não há quem possa fazê-la tornar atrás. Fala com Deus todo o teu coração e diga ao Espírito Santo que te ajude a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Peça ao Espírito Santo: eu quero amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu quero amar ao Senhor. Eu quero ser realmente uma pessoa que ama, apaixonada por Jesus, que a cada dia tenha mais sede, mais fome, mais a necessidade de estar na presença dEle. Essa oração é sua, esse momento é seu, essas palavras são suas.